E boa noite, meus amigos. E aí, como é que vocês estão? Bom, talvez eu demore para postar esse vídeo, tá? Porque eu vou ter que sair agora. Mas o que eu quero fazer é mostrar para vocês, tá? É pelo menos deixar claro, enfatizar aqui o que tem acontecido pelo menos nas últimas semanas. Como vocês todos sabem, tá? Quer dizer, quem acompanha aqui os raros vídeos que eu posto aqui nessa conta, nesse vlog, sabe muito bem que o Brasil está caminhando para sua maior crise econômica de toda a sua história. Tá? A recessão vai ser muito grande, a hiperinflação que assombrou o Brasil nas décadas de 80 e 90 vai voltar. Tá? E nós não vamos ter. E o real vai ser uma moeda tão desvalorizada por ser desacreditada por implicações, tá, políticas e crises que o próprio presidente cria, que nós não vamos ter nenhuma escapatória de sobrevivência. Tá? Até o final desse ano vão ser de 20 a 40 milhões de desempregados no Brasil. Tá? Ou seja, o caos total. O caos total. Se em 2019 100 mil pessoas foram enviadas, 100 mil pessoas foram enviadas para a extrema pobreza, tá? Ou seja, o presidente com as suas políticas neoliberais, tá? Aprofunda a desigualdade, certamente o nosso país vai acabar virando de fato uma África, tá? Uma África, não que a África seja um país, pelo contrário, a África é um continente, mas assim, os países africanos vão parecer fichinha, tá? Com o que acontece aqui no Brasil, tá? Vai estar no mesmo nível de Etiópia, de Sudão, da África do Sul, tá? Enfim, tá? Ou seja, e nós já somos de fato uma África, tá? Eu não tô dizendo isso de forma pejorativa. Eu tô dizendo que lá fora, nesse momento internacionalmente, tá? Nós somos a África, um estado, como a África era quando era um estado pária, de 48 a 1994, durante o regime do apartheid, tá? O que eu gostaria de constatar é que muitas coisas aconteceram nesse tempo, tá? Desse tempo nessa semana mais precisamente, tá? Coisas que encerram esse mesmo, então que vão encerrar esse mês maldito, tá? E que obviamente vão adentrar aí num mês que talvez seja muito pior, tá? Pelo menos a forma como eu prevejo, tá? E como você sabe muito bem, não só o desastre do Bolsonaro vem trazendo a morte de milhares de brasileiros aqui no Brasil, tá? Por ser uma pessoa totalmente irresponsável, tá? Tivemos um caso nos Estados Unidos, tá? De tensão racial, tá? Que acabou gerando aí a morte, tá? De um americano negro, tá? Chamado George Floyd, tá? Que foi assassinado por um policial branco, tá? Que simplesmente, como vocês estão vendo, enforcaram o cara, tá? Chacinou o cara, tá? De uma forma extremamente cruel. Tá? Não tô querendo fazer comparações, rótulos ou estigmas, mas é comum a polícia nos Estados Unidos se portar dessa forma, tá entendendo? Seria incomum, tá, que isso não acontecesse, tá? Mesmo a gente sabendo que os Estados Unidos já tenha eleito um presidente negro, tá, em 2008, né, mais precisamente, tá, na campanha de 2008, tá, o país continua sendo, tá, tendo aqueles polos que regem a classe dominante norte-americana, tá, que inclusive o atual presidente do país faz parte, tá entendendo? As elites, os polos os empresários, os magnatas, os latifundiários, tá, todos eles representam um fundo que rege, tá, essa política de extermínio, tá, que acontece nos Estados Unidos, acontece nos Estados Unidos. Que na realidade é uma expressão de um pensamento que existe lá, isso desde a sua fundação, tá, de subjugar, assim como os americanos fizeram com os índios, tá, matando 12 milhões de índios, tá, foi ou seja, é comum dos Estados Unidos, dos americanos brancos, né, como eles mesmos se auto-intitulavam, tá, americanos natos, tá, eu tenho parentes meus que moram nos Estados Unidos, tá, mas eles não são americanos, tá, e eles já disseram, tá, passar por esse tipo de, na realidade os filhos deles, tá, no caso sim, tá, porque nasceram lá, são americanos natos, tá, e moram lá há muito tempo, mas se você perguntar para um americano se você for para os Estados Unidos, morar nos Estados Unidos e perguntar para um americano, se perguntarem se você é um americano, vão dizer que você é apenas, tá, um americano nato,
Um americano, um cidadão americano, não um americano nato, que é aqueles que pertencem, tá, aos Estados Unidos. Isso sempre aconteceu, só que dessa vez a população decidiu que não vai deixar passar, tá? Estão botando fogo, estão fazendo caos lá, e o prefeito da cidade, que é um incompetente, não tem capacidade nenhuma de reger a situação, tá? De conduzir, tá, os manifestantes a uma forma mais pacífica de se manifestar. Pelo contrário, ele está entregando a cidade ao caos, tá criando ainda mais tensão racial, colocando a polícia de forma desastrosa, tá, sem unidade, tá, para conter esse avanço aí dessas rebeliões aí, que eu acho justo, tá, até nem que... E também a gente teve o caso, tá, aqui no Brasil, tá, da baleia em Santa Catarina. Eu sei que isso não tem nada a ver com o meu canal, mas eu queria só abordar aqui o tamanho da maldade dessas pessoas que fizeram isso, tá? A baleia que teve a cauda decepada, tá, pelos pescadores, tá? É possível você perceber, inclusive no vídeo, tá, que a baleia chorou até antes de morrer. Certamente o animal agonizou, tá? Porque foi muita dor que esse animal sentiu, tá? Ou seja, que responsáveis por decepar cauda de baleia são multados pelo IBAMA. Barco que decepou cauda de baleia é apreendido em Itajaí, tá? Polícia Federal apreende em Itajaí barco que decepou cauda de baleia. Ou seja, eram esses os assuntos que eu queria abordar, tá? Isso pra mim aí é uma barbárie, tá? Esse tipo de gente aí que elege o lixo que está lá na presidência da república, que vai levar à morte de milhões de brasileiros, tá, com o comportamento irresponsável dele, que vê os outros como seres inferiores, tá, e que vê os animais, tá, como seres, tá, não dignos, tá, de terem respeito e de terem um prestígio de respeito e compaixão. Bom, pessoal, meu vídeo está ficando por aqui. Muito obrigado. Se inscreva no canal, toque no sininho aí e até mais.